galera, professor Irins aqui na área, tá passando para a gente iniciar o nosso curso de legislação de trânsito, tá? Nós iremos aplicar aqui, iremos aprender a lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Mas antes, galera, se você gosta de trânsito, se você vai estudar para PRF, se você vai estudar para Guarda Municipal, se você vai estudar para agente de trânsito, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário e manda sua dúvida antes de começar essa aula, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas galera, antes de começar a nossa aula, eu vou tirar aqui, eu vou sair da frente, tá? Então, tira um print, copia aí o que você está vendo nesse quadro e a gente vai começar a explicação. Então, galera, vê só. A gente hoje vai falar sobre a Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? E aí vai ter algumas divisões para a gente poder iniciar esse código. Quais seriam essas divisões, professor? Nós temos 341 artigos, é uma lei bem extensa, tá? Que não consegue abranger tudo, ok? Ela tem 22 capítulos e 2 anexos. E além disso, ela tem resoluções e deliberações que são emitidas pelo CONTRAN, tá? Ou pelo órgão que seja responsável por isto. E aí, se liga só. Nesses 341 artigos, o CTB é dividido em duas situações. A situação administrativa e a situação criminal. Sim, o CTB também tem uma parte criminal, tá? E aí, ó, a parte administrativa ela vai ser dividida em duas etapas, certo? Onde ela vai do artigo 1º ao artigo 290. E nessas divisões, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter as disposições preliminares, que é lá no início que é o artigo 1º até o artigo 4º, onde ele vai falar sobre o que é trânsito, ele vai falar para quem se destina o Código de Trânsito Brasileiro, tá? E aí nós temos também as normas gerais de circulação e conduta. Vou botar um asteriscozinho aqui, galera, porque é o seguinte, para você saber bem infrações, você precisa saber muito bem as normas gerais de circulação e conduta. Por quê? Normalmente, uma infração ela vai se remeter à inobservância, tá? De uma norma geral de circulação e conduta, além de outras normas que estão dentro do CTB, tá? Mas a maioria vai estar relacionada a isso aqui. Certo? Porque o que são as normas gerais de circulação e conduta? São normas que são colocadas para poder ter o bom andamento do trânsito. Como, por exemplo, tem lá uma norma geral de circulação e conduta falando sobre as ultrapassagens, certo? E aí, se você fizer uma inobservância a essa regra das ultrapassagens, você vai cometer alguma determinada infração. Então, tem que ficar ligado, tá? Além disso, o artigo 313 ao 341 são disposições finais. Na área criminal, a gente vai ter do artigo 290 até o 312A, certo? E aí, do 290 ao 301, nós vamos ter umas disposições gerais, que vai explicar basicamente o que são penas, quais são os tipos de pena, entre outras coisas que estão lá nessas disposições gerais. E depois nós vamos ter aqui, ó, os crimes em espécie. O CTB contém 11 crimes de trânsito, tá? Desde aquele da alcoolemia, desde aquele de omissão de socorro, entre outros, tá? E aí, ó, normalmente, os crimes de trânsito, eles vão trazer a sua pena dentro do seu artigo, tá? E o 312A, ele vai falar que as penas de determinados crimes poderão ser convertidas, tá, em penas alternativas, mas isso aí vai ficar para a aula que a gente vai falar sobre crimes de trânsito. Então, se liga só, além disso, nós vamos ter os 22 capítulos que vão ser determinados para cada situação, certo? E nós vamos ter 2 anexos. O anexo 1, galera, ele vai ter as definições. O que seriam essas definições? Seriam os dicionários. Por exemplo, é aqui nas definições onde ele vai definir o que é uma via, o que é um estacionamento, o que é uma parada, o que é uma carga e descarga. Então, ó, se você tiver dúvida sobre alguma palavra que tenha no CTB, você vai no anexo 1 em definições, no seu dicionário. Nós temos também o anexo 2, que foi revogado e foi substituído pela Resolução 160 de 2004, onde está relacionado às placas de trânsito. E lá vai ter medidas, o que é cada placa, para que serve, para cada tipo de sinalização. O teu edital só vai poder cobrar esse anexo 2 se ele vier cobrando a Resolução 160 de 2004.
Se ele não vier cobrando, então você não precisa estudar as placas, ok? E aí, ó, a gente também tem a resolução do CONTRAN, que são o quê? São atos normativos, tá? Emitidos pelo CONTRAN, que visam regulamentar situações que não ficaram claras no CTB, tá? É uma lei em sentido amplo, tá, galera? E, por exemplo, a gente traz a Resolução 277 de 2008, que regulamenta o uso da cadeirinha. A gente vai ver que tem um artigo que fala que, por exemplo, infração gravíssima transportar criança sem ter a observância ao determinado que tem no código, tá? Isso é uma infração gravíssima. E aí, onde é que está isso? Você não vai achar no CTB, na lei. Você vai ter que vir nessa regulamentação, nessa resolução, para poder verificar o que é isso, tá? E aí, galera, coloca aí também para você o que é uma deliberação. Uma deliberação é um ato normativo também, tá? Para assuntos relevantes, ok? Que não pode aguardar, certo? Tem força de resolução, porém, só vão ser revogados quando a resolução do CONTRAN for emitida. Então, seria uma pré-resolução, vamos falar assim. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula 1, uma aula introdutória sobre legislação de trânsito. Espero que você tenha gostado, como eu falei aí no início do canal. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, marca aquele colega, compartilha com seu amigo que vai fazer PRF, guarda municipal, agente de trânsito e vem com a gente. Vem ser feliz aqui, vem aprender trânsito com o professor Yuri Lins.